Alô você, bom dia, querida família dos Revoltos. Minha gente linda, hoje o quadro Saúde e Fé, mais uma vez, pegou a estrada e estamos aqui visitando o consultório do Dr. Leonardo Leite, nosso médico ortopedista, cirurgião de quadril e joelho, que aceitou o nosso convite para falar de um tema muito importante, minha gente, as quedas. As quedas estão entre os principais riscos da população idosa e trazem sérias consequências como fraturas, perda de autonomia e outras complicações mais graves. Muitos acidentes, minha gente, podem ser evitados com medidas de prevenção. Mas para falar sobre essa realidade, convidamos ele, que é especialista, né? Doutor Leonardo, bom dia, bem-vindo. Bom dia, que Frei. honra aqui estar com o senhor. Obrigado por me receber. Por receber aqui no seu consultório. Obrigado a mim doutor. também. Agradeço você ter vindo aqui. Vai ser um prazer. Doutor, quedas, quando a gente fala de quedas, é qualquer queda, né? E a maioria das quedas acontece em casa, doutor? A maioria das quedas acontece em casa, em movimentos banais, indo para o banheiro ou na cozinha, e a pessoa distrai de um modo geral e tropeça no tapete ou faz um giro muito rápido, ou o pior cenário seria que a pessoa tem uma síncope, uma tontura, um mal-estar e cai, né, de queda. Então é um evento muito comum e é importante você pensar na queda antes que ela aconteça, para você tomar as providências de prevenção. Mas ninguém está imune. Eu já estava vindo para cá, né? Eu conversei com uma senhora na igreja, enfim. Olha, Frei, o senhor viu que eu fui entrar de comunhão, eu fui em comunhão com um véuzinho na cabeça? Mas por que chamou atenção? Você nunca está? Não, Frei, que eu de madrugada perdi o sono e fui tirar uma mala, né, de cima do guarda-roupa, usei uma escadinha, a escadinha resvalou e eu caí, né? E teve pontos, ou seja, é uma coisa recorrente, às vezes a gente faz sem pensar nas consequências aí. Tem que ter consciência da idade, do horário, se está sozinho, enfim, né, doutor? Exato, e vai trocar uma lâmpada, geralmente é algo banal mesmo, né? E coisas do dia a dia mesmo, né? Só que a pessoa não se lembra que ela está lá com seus 70 e tantos, 80 e tantos e pega o banquinho da cozinha para alcançar justamente a prateleira lá de cima, né? Mas, doutor Leonardo, é porque a nossa estrutura, pela idade, ela vai sendo comprometida, os nossos ossos vão enfraquecendo. Por que é tão recorrente, né? Por que é tão recorrente as quedas e a recuperação é mais difícil ainda? Várias coisas vão acontecendo ao mesmo tempo. A pessoa não ouve direito, não enxerga direito, acaba perdendo força muscular ao longo do tempo, né? Um pouquinho de teimosia. Os ossos vão enfraquecendo, né? Então as quedas acabam sendo mais possíveis de acontecer, entendeu? É uma questão da pessoa e é uma questão do ambiente. A pessoa, por eventualmente ter ficado muito tempo sedentária e passou por uma fase da vida que chama, a fase do envelhecimento, tem uma fase que é da sarcopenia, que você vai perdendo massa muscular. Para você combater isso, você não deve ficar sedentário, simples assim. Só que quando a pessoa nota, passou 5, 10 anos sedentário e se fragilizou nesse período, daí vai fazer o movimento de subir na escadinha, a força falha ou uma reação de equilíbrio mais rápida não é tão eficiente, a pessoa acaba caindo. Doutor Leonardo, a gente sabe, até falando com você com muito amor, com muito carinho, viu, gente? E não é questão de crítica, pelo amor de Deus, você sabe do amor e do carinho que a gente tem por você. Mas, às vezes, doutor Leonardo, assim, as pessoas acham que ainda podem, que têm condições, que não precisam de ajuda, e enfim, então vão subindo em escada, em banquinho, em cadeira, enfim, como é que uma mensagenzinha para essa pessoa assim que está custando entender que a idade está chegando e que ela precisa de ajuda, doutor? A teimosia que o senhor comentou, ela é comum nas crianças e nos idosos, né? E é interessante porque isso não tem muito como você lutar, porque é uma coisa tão recorrente em todas as famílias, né? E a gente escuta, né, das famílias, o filho cuidando do pai e da mãe que não obedece. Isso é muito comum. O que é relevante para valer mesmo é a pessoa não ficar sedentária, fazer sempre exercícios de força e de equilíbrio. E pode fazer em casa, inclusive. Dá para fazer em casa, que se você tiver uma noção, ou se tiver uma assistência com o professor de educação física, o fisioterapeuta, exercícios de pilates, a natação, a musculação, exercícios com bola, tênis, vôlei, tudo isso fortalece os músculos
e fortalece a noção de equilíbrio da pessoa. Então a pessoa vai fazer o que ela tem noção que sabe fazer, entendeu? Que vai dar conta de fazer. Agora, em casa, doutor Leonardo, ou seja, o que a gente tem que evitar? O que é importante, assim, olha, cuidado. De repente a pessoa mora num sobrado, tem escada, de repente tem um tapete bonito que coloca lá embaixo, vai descer o último degrau e pisa no tapete. Enfim, o que a gente tem que evitar? Em casa, o que acontece? Os tapetes são um obstáculo clássico da queda do idoso, porque aquele tapete de estimação que fica sempre naquela porta, né? E às vezes escorrega, ele, né? às vezes dá dobra ou entra embaixo do solado do chinelo, algo assim, né? Corrimão, quanto mais melhor. No banheiro, no corredor, mesmo no quarto. Pontos de apoio. Pontos de apoio firmes, né, para a pessoa. Iluminação do ambiente. Porque a pessoa acorda à noite para ir no banheiro e não tem uma luzinha já acesa lá, e às vezes não tem uma lanterninha. Uma lanterninha de mão, às vezes é uma utilidade importante de você deixar no criado mudo para você iluminar sem depender de alcançar o interruptor, né? Então, iluminação do ambiente, tapetes, chão que não pode estar molhado ou muito sujo para não ficar escorregadio, corrimãos espalhados pela casa. Isso seria o ideal, assim, de se ter. Muita gente, assim, a gente conhece, assim, Frei, eu não consigo dormir se não dormir de meia, né? E a gente sabe que meia tem aquelas meias antiderrapantes, mas tem a meia normal, enfim, né? Escorrega, né? Exato, aí vai levantar à noite, vai pisar, a meia tá ali, escorrega, doutor. Eu recomendo que o público faça o exercício de encontrar pontos de cilada e de riscos em casa. Okay. Provavelmente vai encontrar mais do que imagina, né? Outra coisa que faz queda também são os animaizinhos de estimação, que às vezes ficam no caminho, brinquedo de criança que ficou no chão, às vezes o neto deixou lá, pisa no carrinho, escorrega. Então, avaliar o ambiente onde a pessoa está agora, às vezes você vai encontrar fatores de risco de queda que você já pode evitar que aconteça, né? Porque uma coisa é você ter o dissabor de cair e quebrar um osso, e a partir dali tomar as providências de prevenção. O ideal é você fazer o exercício de que pode acontecer e cuidar da casa, do ambiente, para que você fique com menos risco. É importante, você que está acompanhando o nosso quadro, de repente, assim, você mora sozinho, tem autonomia, maravilha, isso é fantástico, é a bênção de Deus. Mas de repente você precisa carregar alguma coisa mais forte, mais pesada. Aproveite quando seu filho vai lá, o seu neto vai lá, pede para eles trabalharem para você evitar de subir escada, banquinho, cadeira, porque isso aí a gente sabe as consequências. Agora, aconteceu, ok? A pessoa está lá por um infortúnio, escorregou, caiu, está lá sofrendo, enfim, o que eu posso fazer, doutor? Esse você falou da autonomia, né? Tem vários e vários idosos atualmente que moram sozinhos e zelam pela sua independência, autonomia é ótimo, mas tem que ter um suporte e um convívio com pessoas diariamente ou várias vezes por dia, porque imagina se você cai na cozinha, seu celular ficou no quarto. Exato. E você não consegue se mexer até lá, né? E essas são situações que acontecem, daí vai ter que esperar alguém chegar, né? Então, a família pode eventualmente colocar câmeras nos pontos mais sensíveis para poder monitorar a distância. Okay. Importante, câmeras. Não é autocontrole, não é controlar você não, mas é para ficar atento, vendo de longe, mas também acontecer alguma coisa, dá tempo de buscar socorro. E hoje em dia tem alguns relógios que inclusive detectam quando a pessoa cai, toma tombo, que pode já fazer mensagens e ligações para os familiares, né? Uma vez que tenha caído, que você possa ter assistência de alguém. Tá lá o pai, o avô caído, o que eu faço? Daí, se alguém tá lá para acudir, tem que chamar o SAMU, né? Tá. Se a pessoa não conseguir, lógico, levantar, foi um tombo que dê para levantar, né? Mas se caiu lá, o melhor é chamar o SAMU mesmo. Eles estão super acostumados. Só bateu a cabeça, etc. Pode ser um traumatismo. Você não deve relevar, né? Quando você cai e bate a cabeça e tem ou perda do consciência ou perda da memória, você tem que ir sempre no pronto atendimento, porque pode realmente ser um problema que começa na queda e vai se arrastando por horas e horas após o acidente, pode ter complicações tardias, né? Atacamento e uma tontura, de repente desmaia, cai, doutor. Então, e às vezes a pessoa tem a tontura, mas eu acho que dá e insiste mesmo assim, né? Uma vez que caiu, você chama assistência profissional, SAMU, bombeiro, polícia, o que for, que isso é fundamental. E quando você tiver algum sintoma em casa
que foi uma quase queda por as custas de uma tontura, algo assim, é muito importante você dar valor e dar importância àquela situação e já providenciar para que você não fique sozinha por uns dias, pelo menos, né? Tem que ter estrutura suficiente. O senhor de falou, apoio. insistiu várias vezes assim, ó, cuidado com o sedentarismo. Então, ou seja, movimentos, fortalecimento, isso é importante, doutor? Super importante. Existem duas atividades que estão bem documentadas na literatura científica médica, que é quando a pessoa tem força e equilíbrio, as quedas são muito menos frequentes, né? Porque a força, você tem a capacidade de evitar a queda, né? E o equilíbrio, você previne a queda antes que mesmo que ela aconteça, né? Então faz parte de um bom envelhecimento, a partir dos 40 anos principalmente, você colocar na sua rotina exercícios que envolvam força e equilíbrio. Faz parte de um bom envelhecimento. Isso. Vai sair, até mesmo em casa, doutor, você coloca um chinelo de dedo, enfim, mas é importante um tênis antiderrapante, assim, que isso dá uma estabilidade maior, né? Existem alguns calçados que todo mundo sabe que vão dar queda, né? Chinelo de dedo, se você tem que usar num ambiente muito controlado, né? Se você vai usar chinelo de dedo num ambiente mais irregular, a queda é mais provável, né? Os tênis são os calçados reputados mais seguros, né? Eles são firmes, têm solado emborrachado, mas o tênis não é exatamente a preferência do nosso público, imagino, né? Então, mas de qualquer forma, o tênis é um calçado muito importante na prevenção de queda, sim. E mesmo fora, doutor, a pessoa vai fazer a caminhada, enfim, alguns cuidados que o senhor orienta aí? Sempre enxergar bem onde se pisa, né? Não esquecer o óculos. No Brasil quase não tem buraco nas ruas, assim, pois então é. A gente vive uma realidade assim. Tem que tomar cuidado na hora de atravessar a rua, né? Por causa dos atropelamentos e tudo mais. Com a pressa para fugir da chuva, os horários. Tudo isso são coisas relacionadas à queda. Sentir um desconforto, tem uma leve tontura, senta. Senta. Né? São coisas que você tem que preparar para pensar antes que elas aconteçam. Seria o melhor cenário. O doutor é médico ortopedista, enfim, cirurgião, enfim. Quais são as principais queixas que chegam até o doutor Leonardo? Olha, as queixas na região do quadril envolvem muito a cintura, né? Então, as pessoas têm muita dor na região lombar, que irradia para o quadril, ou são originadas do quadril, que desce para o resto da perna. Tem a famosa dor ciática. Né? E tem as artroses, as bursites que tem no quadril, que podem acometer todas as idades, inclusive. Doutor, então, para quem está em casa acompanhando o nosso quadro Saúde e Fé, hoje a gente está falando sobre quedas na pessoa idosa, enfim, que mensagem que o senhor daria, assim, olha, não esqueça disso, insista, deixa um pouquinho a teimosia de lado, peça ajuda quando necessário, porque às vezes, assim, doutor, a pessoa quer fazer as coisas, mas uma queda, a recuperação de uma queda, a gente tem que, né, é muito grande. Então, que mensagem que o senhor daria para quem está em casa? Eu recomendo que as famílias todas pensem o seguinte: faça o exercício antes de ter um familiar que caiu e quebrou, porque as famílias, de modo geral, acreditam que não vai acontecer, e o idoso também acredita que não vai acontecer, e às vezes deixa passar muitos anos de providências que poderiam ter sido tomadas antes, né? Então, não espere primeiro ter a fratura ou a queda grave para depois tomar providência de prevenção. Já começa a prevenção hoje. Vasculhe a sua casa, veja se você encontra tapetes que devem ser retirados, regiões que podem ser melhor iluminadas, deixe uma lanterninha próxima do criado mudo para a pessoa poder levantar à noite sem depender do interruptor, né? Ou já deixe as coisas preparadas perto de você que você vai precisar à noite, um copo de água, né? Um chinelo tem que estar perto, né? Então, essas providências, você olhar, providencia o corrimãos no banheiro, no corredor, no quarto, perto da cama. Tudo isso a providência tem que pensar hoje. Investir e não esperar numa câmera, outra, né? Uma câmera para a família ficar monitorando. É melhor você pensar nisso hoje, antes de você ter um familiar que tenha passado de sabor de uma queda, o desconforto, o transtorno de uma fratura que você tem que fazer reabilitação posterior, fisioterapia. É melhor você pensar nisso hoje, antes de acontecer. Que é demorado a recuperação, a gente sabe disso, né? Gente, essas foram as dicas de hoje, né?
como prevenir das quedas, das fraturas, enfim, das consequências mais graves. Espero que você tenha interiorizado tudo isso e assimilado essas dicas tão valiosas, viu? Doutor Leonardo, muito obrigado. Eu que agradeço, é um prazer te receber e obrigado por me ter no seu programa. Que Deus abençoe sempre mais. Doutor Leonardo, leite, médico ortopedista, cirurgião de quadril e joelho, né? Com graças a Deus. E a gente vai ficando por aqui, minha gente, até o nosso próximo programa, ao vivo ou itinerante. Estaremos sempre juntos. Devolvemos aí para o nosso super estúdio. Alô, você!